Paz do Senhor Jesus. Afinal, querido, é para lavar os pés ou não, querido? Vamos ver aqui João capítulo 3, 13, que diz assim, o versículo 5, diz assim: Depois ele pôs a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a limpá-lo com a toalha e com qual se cingia, ou estava nele. Amém? Glória a Deus. Afinal, pode ou deve a igreja seguir esse ritual ou não? Querido, esse ritual, ele tem todo um contexto histórico e um contexto da Páscoa, porque era uma rigorosa purificação na casa e no corpo. Também havia um costume, e é uma cultura judaica isso, de quando chega uma visita, os escravos, eles lavarem o pé do visitante. Questão de muita poeira, a qual sandálias, quem já foi em Israel sabe muito bem disso. Mas a questão aqui é essa prática que vemos. É correto? Querido, Israel tem esse costume, mas isso não é regra para a igreja universal. A igreja está praticando. O que Jesus quis passar ali foi um ato de humildade, um ato de purificação, de comunhão para se achegar a Deus. E Jesus, ele quis mostrar para os discípulos a humildade. Ele sendo o Senhor, o mestre, ele se levantou da mesa. Poderia, cada um ali levou, fez a sua parte na mesa. Um comprou pão, outro preparou o lugar, preparou a mesa, mas poderia ter preparado um escravo para estar lavando os pés. Isso mostra uma coisa muito interessante, que Jesus quis mostrar que ovelha, ela não pode viver sozinha. Ovelha, ela tem que estar em comunhão com o corpo. Ovelha não pode tomar santa ceia em casa. Ovelha não vive sem congregar. Se o próprio Jesus, ele se levantou, pegou a toalha, se agachou, sendo um mestre, e a Bíblia diz no começo, ora, era a Páscoa, hein? Antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a hora, então já estava chegando a hora, então ele queria mostrar um ato de humildade que não existe aquele que quer ser maior do que todos. Aquele que quer ser maior, seja o menor. Aquele que só quer, sabe, receber, só receber, não, ele tem que servir. Então, mesmo sendo um visitante, ele está ali para servir. Então, Jesus quis mostrar humildade. Você não vai ver essa prática sendo ensinada. Você vai ver alguns textos, mas usando um contexto histórico e cultural dos judeus. Isso é normal. Alguns é óleo na cabeça, alguns lavam o pé, beijo quando recebe alguém na sua casa. Há uma hospitalidade dos judeus para isso. Agora, se nós formos pegar, amado, aquela mulher que chegou, ao qual Jesus estava na casa dos fariseus, ou dos cobradores de impostos, chegou aquela mulher e se agachou e chorou, e enxugou os pés de Cristo. As mulheres também têm que fazer isso também. Tem várias culturas que os judeus eles fazem que nós não temos que fazer. São regras deles lá que eles usam que não temos que trazer para a igreja dos dias de hoje como se fosse regra e doutrina bíblica. Não tem base bíblica nisso. Então, até a gente vai ver que é um lugar com muito pó. E tudo entra uma cultura de purificação, irmão. É uma cultura dentro do povo judeu que eles mantêm essa tradição. Então Jesus quis mostrar ali humildade. Você vê que ele fala, ó, fazer isso, porque eu estou deixando um exemplo. Exemplo do que? Da humildade. Porque ele sendo filho de Deus, o Deus, ele se agachou. Muitas pessoas usam do seu título, usam da soberba e não quer servir, ele quer ser servido. Pode observar que ele só quer ser servido. Jesus quis mostrar isso. A igreja não tem ninguém maior do que o outro.
a igreja tem que ter respeito por aquele que Deus colocou. Porque um pastor ou um obreiro, ele não pode pegar um copo de água e levar. Porque ele não pode limpar a igreja. Porque ele não pode servir. Porque ele não pode estar ali ajudando. Porque ele é o... Não, se Jesus lavou os pés dos discípulos, nós temos também que muitas vezes nos abaixar. Esse abaixar ou esse se prostrar, muitas vezes é o perdão. Muitas vezes é reconhecer quem é você. E Jesus estava mostrando ali que mesmo ele, sendo autoridade, sendo poder, sendo mestre, Jesus, vocês também, vocês têm que ser humildes. Vocês têm que ter humildade. Vocês têm que estar em purificação, têm que estar separado, têm que estar santo, separado para estar em comunhão com Deus. A água simboliza limpeza. A água simboliza lavar as mãos, os pés, purificar as mãos aos pecadores, lavar. Isso é purificação. Então, eu não posso pegar um texto e trazer ele para os dias de hoje sem base bíblica e não respeitando a cultura, não respeitando o sentido. Então nós temos que ter na nossa casa um escravo para estar lavando os pés. Ou toda visita que for na sua casa, que pega essa prática e coloca na igreja, você tem que ter um escravo na tua casa para lavar os pés das visitas que chegar na tua casa. Ou ainda beijar o rosto dessa pessoa, ok? E outra coisa, você tem que ensinar as pessoas a não bater na porta, é chamar pelo teu nome. Se a gente for pegar toda a cultura judaica e não respeitar o que Jesus quis passar, a gente se complica. Então temos que entender o contexto histórico, temos que entender o que Jesus quis passar para os discípulos, para nós tirarmos uma conclusão correta, para não fazer coisas que não está na Bíblia. Isso traz condenação? Não. Mas não podemos trazer isso como sendo regra para todas as igrejas e que os outros está tudo errado. Não. Isso não é regra, isso não é doutrina. Não vemos isso na Bíblia, os discípulos trazendo como doutrina. Eles trazem isso com costume, cultura para os judeus. Isso já era antigo, isso não é novo, não. Não foi porque Jesus fez ali que isso já vinha fazendo atrás. Nas casas, nas tendas, já se fazia isso. Então isso não é novo. Agora trazer para dentro da igreja como regra e que todos estão errados, na Santa Ceia tem que ter isso? Não. Nós já fomos lavados pelas águas, nós somos lavados pela palavra. O Espírito Santo nos conduz, a palavra nos limpa. Pensa bem, vós sois limpo pela palavra, não é vós sois limpo o pastor, o obreiro lavando teus pés. Não, não é isso que a Bíblia diz. Então se nós observarmos, temos que ter um entendimento. Não é que tu vai para o inferno ou está perdido, não. Mas não é coerente colocar algo para que todos venham fazer, porque o lavar os pés é uma doutrina deixada por Jesus para a igreja. Não é. Não é bíblico isso. Ele quis ensinar ali o quê? Primeiro, purificação, comunhão com Deus. Segundo, a humildade. Aquele que quer ser o primeiro, seja o menor. Aquele que quer ser orgulhoso, seja humilde. Sirva. Aprenda a ser humilde. Aprenda a humildade. Aprenda. E assim Deus vai te abençoando. Amém? Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Verdades da teologia.